Afrodite é uma divindade da mitologia grega relacionada ao amor, à beleza e à sexualidade. Mas, além disso, ela tem muitas outras atribuições relacionadas ao seu arquétipo, que podem ser trabalhadas através da energia das plantas. E esse é o assunto do vídeo de hoje. Então, nesse vídeo, eu vou explicar brevemente sobre o arquétipo dessa divindade, a sua história e suas atribuições dentro da cultura greco-romana. Vou citar os mitos sobre o seu nascimento, que dão a ela dois aspectos distintos, Afrodite Urânia e Afrodite Pandemos. Vou comentar sobre as plantas e os aromas que são relacionados a esse arquétipo, para qual finalidade nós vamos utilizar essas plantas e de qual forma a gente pode utilizar. Bom, tu pode estar te perguntando o que tem a ver um vídeo sobre mitologia no meio de um canal que fala sobre plantas medicinais, aromaterapia e tudo mais. Mas acontece que existem sim plantas que são ligadas ao arquétipo dessa deusa, e eu resolvi trazer esse vídeo para esclarecer um pouquinho esse assunto e falar como a gente pode trabalhar com essa energia dentro de um tratamento holístico com plantas. Bom, acontece que muitas plantas elas eram utilizadas como oferendas para diversas divindades, e nesse sentido, elas carregam junto com elas essa energia relacionada a esse arquétipo dessa divindade. E hoje, quando a gente pensa em um tratamento com plantas que seja um pouco mais holístico e que leve em conta essa parte mais energética das plantas, é muito interessante a gente entender esses arquétipos e conseguir utilizar eles ao nosso favor. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês em quais casos a gente aplica, essas plantas quando a gente quer despertar esse arquétipo dessa deusa. Então, sempre que a gente quiser despertar o amor próprio, o autocuidado, em se cuidar um pouco mais, em gostar mais da própria imagem, pessoas que têm esse problema de baixa autoestima, e também, obviamente, quando a gente quer celebrar ou atrair esse amor em casal, esse amor que a gente tem com outra pessoa. E além disso, a gente também pode utilizar esse arquétipo quando a gente quer que a pessoa observe e sinta as coisas belas da vida, porque às vezes a pessoa está numa energia muito pessimista, muito negativa, ela não consegue enxergar o lado belo da vida, o lado bom das coisas, ela está nesse ciclo vicioso. Então a gente pode tentar utilizar a energia dessas plantas para quebrar esse ciclo e fazer com que essa pessoa enxergue mais essa beleza na vida. E isso pode ser utilizado tanto quando a própria pessoa percebe em si mesma, esse fator e ela mesma busca essas plantas para ela poder fazer um tratamento para si mesma, isso é bem possível, mas também quando a gente faz um tratamento com plantas que seja um pouco mais holístico e que enxergue essa energia relacionada às plantas. E bom, então eu vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre esse arquétipo da Afrodite para vocês entenderem, quais eram os atributos dessa deusa, porque eu percebo que hoje em dia chegou muito pouco disso aqui para nós, A gente tem muito para aprender com o arquétipo dessa deusa. Então, Afrodite, ela era a deusa grega relacionada ao amor, à beleza, à sexualidade, ao autocuidado. E os mitos contam que ela já nasceu uma deusa muito bela, mas que ela se tornou mais bela ainda depois que ela recebeu o cuidado das graças. E para quem não sabe, as graças, elas eram também divindades gregas relacionadas aos bons sentimentos. Então, Afrodite recebeu o cuidado das graças Eufrosine, simbolizando a alegria, Aglaia, simbolizando o esplendor e claridade, e Thalia, representando a florescência. Então, elas cuidaram de Afrodite e fizeram companhia para ela, e elas tornaram Afrodite ainda mais bela. Os gregos acreditavam que Afrodite era uma deusa responsável pela energia criadora de todas as coisas. Então, nesse sentido, ela também era responsável pela criação da vida em todos os reinos, Fosse nas plantas, através da germinação, como no reino animal, unindo macho e fêmea, para que eles fizessem o acasalamento e gerassem nova vida, mas também nos humanos, fazendo com que as pessoas se apaixonassem, se casassem e tivessem filhos. E para que vocês entendam um pouquinho mais a profundidade disso, eu vou ler um pedacinho de um texto escrito por um poeta romano chamado Ovídio, em homenagem à deusa Vênus, que era a correspondente romana de Afrodite. Foi ela que deu o germe das plantas e das árvores. Foi ela que reuniu nos laços da sociedade os primeiros homens, espíritos ferozes e bárbaros. Foi ela que ensinou a cada ser a unir-se a uma companheira.
Foi ela que nos proporcionou as inúmeras espécies de aves e a multiplicação dos rebanhos. O carneiro furioso luta às chifradas com outro carneiro, mas teme ferir a ovelha. O touro, cujos longos mugidos faziam ecoar os vales e os bosques, abandona a ferocidade quando vê a novilha. O mesmo poder sustenta tudo quanto vive sob os amplos mares e povoa as águas de peixes sem conta. Vênus foi a primeira em despojar os homens do aspecto feroz que lhes era peculiar. Dela foi que nos vieram a elegância e o cuidado do próprio corpo. Então, desse trecho, a gente já pode deduzir, né, como Afrodite ela era uma deusa importante, ou Vênus, né, na cultura romana, e que ela era responsável por toda essa manutenção da vida, toda essa geração da vida, e também por fazer com que a sociedade fosse menos feroz e se tornasse mais amorosa, inclusive trazendo esse cuidado com o próprio corpo e a elegância. E aí a gente entra em mais uma atribuição de Afrodite, porque ela era responsável por trazer a primavera, a estação da primavera. Então ela era responsável pela beleza da natureza e também das flores. Os mitos contam que ela fazia com que o orvalho da manhã se formasse sobre as flores para que realçasse ainda mais o brilho delas. E ela também era responsável por mandar as chuvas da primavera para que deixasse o solo mais fértil e que as sementes germinassem. E aí é bem interessante a gente observar como existem dois mitos que explicam o nascimento de Afrodite. E esses dois mitos vão dar para essa deusa dois aspectos: Afrodite Urânia e Afrodite Pandemos. O mito mais conhecido é aquele que é contado por Hesíodo, que é um poeta grego, que conta que Afrodite foi formada a partir da espuma do mar quando Cronos, o deus do tempo, destronou seu pai Urano. Então, essa Afrodite formada a partir da espuma do mar, ela é chamada Afrodite Urânia e ela representa o aspecto do amor divino e celeste. E aí a gente observa a representação desse amor divino e celeste no cuidado que ela tem com a natureza, com os animais, né, de abençoar essas criaturas, de unir eles em pares, para que eles gerem novas vidas, e também no amor próprio, né, que ela desperta nas criaturas. E enquanto eu estava estudando esse mito, né, de Afrodite, eu percebi como a gente tem pouco essa noção do quão importante essa divindade é, né? A gente tem mais uma visão mais materialista, digamos assim, dessa deusa, em que ela é mais relacionada à beleza e à sexualidade mesmo, e não a esse cuidado divino com a beleza que existe na natureza, nas flores, em tudo que há. E numa outra versão de um outro mito do nascimento de Afrodite, a gente tem que ela é filha de Zeus, que é o deus dos homens e dos deuses, com Dione, que seria a deusa das ninfas. E aí, nesse aspecto, a gente tem Afrodite Pandemos, que representa o amor comum a todos. Então, ela representaria esse desejo mais carnal, a sexualidade e o prazer. E é daí que vem essa nossa ideia de Afrodite, já que tudo aquilo que é dito afrodisíaco, né, esse termo afrodisíaco vem de Afrodite, e tudo que se diz afrodisíaco remete a isso mesmo, né, mais a questão do desejo sexual mesmo. Mas agora vocês já conhecem, então, as duas faces dessa deusa e já entendem o todo que ela representa. É claro que, assim, o objetivo desse vídeo não é entrar muito a fundo na mitologia mesmo, eu só quis dar um apanhado geral do que representa a energia dessa deusa, para que vocês possam entender as plantas e como a gente pode utilizar isso dentro de um tratamento mais holístico. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre as plantas e os aromas que a gente pode utilizar para despertar a energia desse arquétipo, dessa divindade. Então, uma das plantas mais relacionadas com Afrodite é a rosa, porque os mitos contam que as graças, quando elas iam atender Afrodite, elas espalhavam pétalas de rosas aos seus pés. Então, as rosas eram muito ofertadas para Afrodite nos rituais direcionados para essa deusa. Mas, se a gente lembrar bem, ela é uma divindade relacionada à primavera. Então, qualquer flor pode ser ofertada ou pode simbolizar essa energia de Afrodite. Outras plantas que também são relacionadas a Afrodite são a maçã, que está lá dentro do mito de Troia, do qual Afrodite é uma das protagonistas, e também a romã, que foi uma das primeiras plantas que surgiu a partir das suas pegadas, né? Eles contam que quando Afrodite passava, nas suas pegadas, no seu rastro, iam se criando várias plantas, flores, e a romã foi uma das primeiras plantas que surgiram dessas pegadas de Afrodite.
As uvas também eram muito ofertadas para Afrodite, então a gente pode pensar não só na fruta em si, mas também do óleo extraído das sementes da uva. E falando um pouquinho de aromas, a gente pode pensar em todos os tipos de aromas de flores, então a gente pode citar o próprio aroma de rosas, o aroma de neroli, que é extraído das flores da laranjeira, o ylang-ylang, que é extraído de uma flor, que também é afrodisíaco, e também a baunilha, que para quem não sabe, é extraído de uma fava que se forma depois da polinização de uma flor de orquídea. Existe um tipo específico de orquídea, e quando é polinizado, ele produz essa fava, e dessa fava, então, que é extraído o aroma de baunilha. Outros aromas que a gente pode pensar são alguns de especiarias que são tidos como afrodisíacos, né? Como o cravo da Índia e a canela. E, bom, eu citei só alguns exemplos aqui, existem vários outros também. E também existem vários outros símbolos que são relacionados a essa deusa, como as conchas, né? Como ela veio do mar. Existem cristais, existem diversas outras formas, né, de relacionar com essa deusa, mas eu vou me deter aqui nas plantas mesmo, que é a minha área de conhecimento. E como que a gente faz, então, para aplicar essas plantas? De que forma a gente vai utilizar? Bom, existem várias, milhares de formas, né? Então, eu vou citar algumas aqui. Por exemplo, escaldapés. A gente pode preparar um escaldapés com essas plantas e fazer um tratamento mesmo com escaldapés e não só um uso esporádico. Claro, pode ser feito um uso esporádico também, se às vezes a pessoa tá num dia que ela não tá se sentindo muito bem, tá precisando dessa energia, ela pode fazer simplesmente um escaldapés, botar umas pétalas de rosa, colocar um óleo essencial ali de alguma flor e tudo certo, né? Pode utilizar dessa forma também. Mas também existe a opção de fazer um tratamento. Existem também os banhos aromáticos ou banhos de assento também, dependendo da necessidade da pessoa, onde a gente aplica essas plantas. A gente pode utilizar na aromatização dos ambientes, então no difusor, ou fazer um spray de ambientes, ou fazer um inalador pessoal, ou fazer um spray de lençóis, e também dentro dos cosméticos, né? Então a gente pode fazer sabonetes, creme corporal, óleo de banho e vários outros produtos que vão ser de uso diário, né, na forma de cosméticos mesmo. Inclusive, eu vou lançar uma linha de cosméticos naturais totalmente inspirada no arquétipo dessa divindade, então se tu tem interesse nesse assunto, se tu quer dar uma olhadinha, eu vou te convidar para ir lá no meu Instagram, no Instagram da minha marca, @fito.cosmos, eu vou deixar na tela também, e lá eu vou estar postando todos os produtos e toda a explicação da linha. E bom, pessoal, então era isso. E a intenção de fazer esses vídeos é para que vocês tenham uma visão mais geral de como a gente tem infinitas possibilidades de trabalhar com plantas e como elas podem trazer vários tipos de energia para nossa vida. Eu pretendo trazer vídeos de outras divindades também, conforme o passar do tempo aqui. Então, se tu gosta desse tipo de vídeo, se esse assunto te interessa, tu pode se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Então é isso, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!